Fala pessoal, tudo bem? Quinta-feira, dia de pacotão de notícias para você que ficou fora de casa o dia inteiro, estava ocupado, não sabe o que aconteceu na vida do Atlético. Tô aqui com Cláudio Rezende e Claudão, que quinta movimentada, hein? Pegou fogo nos bastidores e também com informação muito boa dentro de campo e a gente vai trazer tudo no pacotão de notícias. É isso mesmo, quinta-feira bem agitada, dia de viagem do Atlético, né, para Porto Alegre, vai acontecer à noite. Teve treino, teve jogador de volta à seleção brasileira, então festa na cidade do Galo, e a gente vai contar também essa outra história de jogador multado no Galo, o motivo, tudo isso. Mas antes você tem um recado para a moçada, né, Henrique? Eu tenho um recado para você que quer a melhor conexão do mercado. Tem que ser com a TIM. Para você acompanhar o futebol com a líder em 5G, é claro, é com a TIM. Recado dado, roda a vinheta. Gente, como eu disse, quinta-feira bem movimentada e ela começou bem cedinho, com a notícia trazida pela Itatiaia do acidente automobilístico do zagueiro Gemerson. Ele que estava dentro, chegando no condomínio onde mora, em Lagoa Santa, acabou batendo o carro em uma árvore, mas, felizmente, o Gemerson não sofreu nada. E agora, na parte da tarde, atualização desta notícia envolvendo o zagueiro de 31 anos, o Gemerson se reuniu e vai ter, além do puxão de orelha que tomou do Atlético, ele vai ter uma multa também, né, Claudão? É verdade, porque ele teve essa conversa, né, com o Rodrigo Caetano, com o Vitor e com o Felipão, porque eles, logicamente, ouviram as explicações do Gemerson, ele foi repreendido, né, teve o puxão de orelha por parte do Atlético e como ele feriu, de acordo com a diretoria, regulamento interno do clube, um caso aí de disciplina, o Gemerson será multado, mas treinou normalmente e vai viajar para Porto Alegre para ser um dos zagueiros, né, do Felipão para esse duelo contra o Internacional. É bom lembrarmos que o Gemerson, ele perdeu a condição de titular. Na última partida já jogaram juntos Lemos e também o Bruno Fux. Mas de qualquer forma, serve de aprendizado aí para o Gemerson, que vai ter que tocar aí pra frente, né, a história dele no Atlético, mas a diretoria entendeu que ele pisou na bola, Henrique. Exatamente, mas felizmente, né, nada aconteceu aí com o Gemerson. Ele mesmo postou no Instagram, né, que tá tudo bem. Ele que estava chegando em casa por volta de 5 da manhã, então teve sim essa conversa no Galo, como disse o Cláudio Rezende, acabou sofrendo essa multa, né? Porque tem um regulamento para os jogadores, ele acabou ferindo esse regulamento interno, por isso a multa ao zagueiro Gemerson. Bom, vamos falar de coisa boa. Seleção brasileira, gente. Fernando Diniz convocou Guilherme Arana, é isso mesmo. O zagueiro do Galo, ele vai defender a seleção brasileira nos duelos contra Venezuela e Uruguai pelas eliminatórias. O Arana, né, que viveu todo aquele drama, 9 meses sem jogar, ficou fora da Copa do Mundo, e vibrou bastante nas redes sociais também, né, Cláudio? Vibrou bastante, né? A gente acompanhava aí o Arana, que teve esses meses de muito sofrimento, né? De ter que ficar com a cabeça boa, porque o jogador estava próximo de uma Copa do Mundo e a lesão que ele teve no joelho o tirou da Copa, de muitos e muitos jogos do Atlético, mas ele retornou, está conquistando aos poucos aí, retomando o seu bom futebol e foi lembrado pelo Fernando Diniz praticamente no início do ciclo aí, né, da seleção brasileira. É a segunda convocação de eliminatórias, o Arana já aparece. E pro torcedor do Galo, o mais importante, Henrique, ele não vai desfalcar o time, né? Porque sempre ficava aquela situação, o jogador vai desfalcar o Galo, a turma já não gostava. O Arana vai se apresentar depois do jogo contra o Coritiba, que será na outra semana, então ele joga contra o Coritiba, e chega antes do duelo contra o Palmeiras, porque o Brasil joga na terça-feira, o jogo contra o Palmeiras é na quinta, e ele chega para jogar lá no Allianz contra o Palmeiras. Exatamente, então notícia boa para o torcedor do Atlético e também para o Guilherme Arana, que merece demais essa convocação para a seleção brasileira. Vamos falar de novela, gente. A venda do volante Jair, até hoje, dá dor de cabeça para o Atlético, que recebeu apenas a primeira parcela do pagamento. A venda ao Vasco girou em cerca de 14 milhões, 13 milhões e poucos mil reais a venda do Jair no início do ano para o Vasco. O Vasco pagou só a primeira parcela, são 4 parcelas, 2 este ano e 2 ano que vem. E o Atlético, ele acionou, né, o CNDR para cobrar, né, para receber esse dinheiro do Vasco. Só que o Vasco agora, notícia que veio do GE na parte da tarde, sofreu o transfer ban da FIFA, não pode contratar jogador e fica na expectativa para receber um dinheiro da 777,
ou seria 777, Cláudio, que é, né, a acionista majoritária da SAF do Vasco, os norte-americanos, que devem fazer um aporte de mais de 100 milhões e a promessa é que isso aconteça até o dia 5 de outubro. Esse dinheiro estava previsto para entrar em setembro, está atrasado e com isso o Vasco não consegue pagar o Galo. E com essa história do Atlético não receber, o Atlético já deve a primeira parcela para o Vinícius Prates, que é o agente do Jair, e ele também agora está cobrando na justiça aí esse pagamento desta parcela em atraso e a outra também que já venceu em 25 de julho, Cláudio. É isso aí. Então, todo mundo com dificuldade para pagar, né? O Vasco para pagar o Atlético e o Atlético nessa comissão, né? Que, para o torcedor entender, quando há uma transferência de um time para outro, tem comissão de empresário. Então, o empresário do Jair tem direito a essa comissão e o Atlético é mais de 1 milhão, 1 milhão e 100 de reais, né? E o Atlético está em dívida, né? Com a parcela lá com o empresário, então o Galo está tentando acertar as duas situações. Com o Vasco, quem sabe de forma amigável, e depois com o empresário do jogador também. Eu falei CNDR, é CNRD, viu gente? CNRD, que é a Câmara Nacional de Resoluções de Disputas. Foi a mesma que julgou o caso do Fred. Exatamente, difícil, viu? Mas tá aí a informação então. E o Galo mesmo fazendo, né, dando esse passo importante na CBF, ele quer ainda conversar e tentar um acordo amigável com o Vasco para resolver esta pendência, que seria a segunda parcela que venceu em 25 de julho, e assim também poder acertar com o empresário, o Vinícius Prates. O Galo não pagou a primeira parcela, que ele teria que ter pago assim que recebeu o dinheiro do Vasco, e também agora não pagou a segunda, porque não recebeu o dinheiro do time vascaíno. Pois é, Claudão, Galo agora se preparando para esse duelo contra o Internacional de Cudê, hein? No primeiro turno, 2-0 para o Galo em BH, Cudê era o técnico do Galo, Mano Menezes era o técnico do Internacional. Mano hoje anunciado pelo Corinthians. Bom, trouxemos todas as informações ou eu estou esquecendo de alguma coisa? Tem dinheiro aí. Tem dinheiro aí, Claudão. Tem dinheiro entrando aí. Uma renovação de contrato a gente trouxe na Itatiaia já há alguns dias, que a concorrência estava pesada e boa, né, para o Galo com relação ao patrocínio Master. E a informação de hoje, né, que a gente trouxe mais cedo, é que a Betano está muito próxima de prorrogar o contrato com o Atlético por mais 4 anos. E aí tem um aumento na grana também, né, Henrique? Importante. Pois é, a Betano que tem contrato até 2024, mas como apareceram outras empresas, sites de apostas interessados em cobrir a oferta e estampar a marca vamos dizer assim, na área nobre da camisa do Atlético, então o Atlético conversou com a Betano e ela também agora se disponibilizou a aumentar esta oferta a partir de 2024 e costurar um novo contrato, agora um vínculo de 4 anos, e esse valor deve chegar a 120 milhões por ano, mais de 120 milhões, é a informação que a gente tem. E a expectativa do Atlético com isso é que receba, então, por ano não, né? Nos 4 anos de contrato, que o Atlético receba por ano cerca de 32 milhões de reais, de 30 a 32 milhões de reais, como a gente já vinha noticiando há algum tempo aqui na Itatiaia. E a PixBet, que é outro site de apostas muito forte no mercado, chegou a oferecer 29 milhões de reais por ano. Então a Betano vai ter que cobrir para continuar no Galo, e essa renovação está muito perto de acontecer e será disparado, né, Cláudio? O maior contrato, o maior patrocínio da história do Atlético. O que ajuda bastante, né? O Atlético agora com a nova arena, a exposição da marca maior, essa renovação de contrato, como você disse, né? Mesmo antes do vínculo se encerrar, o Atlético já prorrogando aí o seu contrato, que vai ser muito interessante para os cofres do Galo, virando SAF também. Eu acho que agora a gente trouxe tudo, viu, Henrique? Fechou o pacotão? Fechou o pacotão. Esse foi um verdadeiro pacotão de notícias. Quinta-feira, pegando fogo no Atlético. E agora, amanhã, treinamento lá em Porto Alegre, o último antes do duelo contra o Inter, 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. É claro, a Itatiaia marca presença. Cláudio Rezende vai pegar o voo, vai para Porto Alegre e vai acompanhar de perto tudo o que acontecer do Galo antes, durante e depois essa partida tão importante contra o Colorado. Um abraço. Segundo tempo do Galo aqui no Rádio Esportes da Itatiaia. Fala, Cláudio Rezende. Notícia quentíssima, Romano. O lateral Arana acaba de ser convocado para a seleção brasileira. Ele vai substituir Caio Henrique, que teve uma entorse no joelho. Então o Arana, depois de muito tempo
depois da lesão complicada que ele teve, tá de volta o Arana, a seleção brasileira, para os jogos contra a Venezuela, dia 12 de outubro em Cuiabá, e Uruguai, dia 17 do mesmo mês, lá em Montevidéu, pelas eliminatórias da Copa do Mundo. E a gente falava, o Léo Figueiredo levantou essa bola. Eu ia falar isso, dai a César o que é de César, dai a Léo o que é de Léo. A boca santa do Léo falou ontem aqui no programa. Mas era pulo de 10, né, Romano? Porque ele ia pra Copa do Mundo, não foi por uma lesão muito triste, foi um momento muito difícil pro Arana, não está ainda jogando tudo que pode, que a gente sabe o potencial dele, o quanto joga o Arana, mas é um lateral de seleção brasileira. Fico muito contente com a convocação. Acho que o Diniz acerta não só tecnicamente, porque o Arana é um cara com potencial de seleção, mas para ele também, né? Retornar ao convívio da seleção brasileira, de onde ele foi tirado de uma Copa do Mundo por uma entrada desleal. E de um lateral para outro, Caldão? É isso mesmo. Vamos trazer só uma informação importante. O jogo da seleção no dia 17, né? O segundo. E o Atlético joga contra o Palmeiras dia 19, quinta-feira. Então vai dar tempo dele voltar, jogadores do Palmeiras também, para esse jogo lá no Allianz Parque no Campeonato Brasileiro. Tudo bem, tá aí o Mariano, ele tem interesse de ficar no Atlético, por enquanto não houve nenhuma conversa, e antes do debate eu trago aqui, ele tem 37 anos, esse ano já fez 33 jogos como jogador do Atlético na temporada, desses 33 jogos, 26 como titular. Em 2021, quando ele chegou, 50 jogos, no ano passado 44 jogos. O Saravia, que é outro lateral do Atlético, com um contrato terminando, 30 anos. Meio-dia e meia. Tem 30 anos o Saravia, ele estreou no fim de fevereiro e até aqui já fez 29 jogos, 19 como titular, tema para o nosso debate aqui no Rádio Esportes. Rádio Esportes. Debate. Oferecimento TIM Ultra Fibra. Tem até 2 GB de velocidade na sua casa. Já imaginou até 2 GB de velocidade na sua casa? TIM Ultra Fibra. Ô Alê, oba, você, se fosse dirigente do Atlético, renovaria com o Mariano ou faria uma renovação das laterais do Atlético? Não, eu acho que se o Mariano, ele pode estar no grupo, ele não pode ser tão exigido quanto vem sendo, né? O Mariano para jogar ali uma vez por semana, jogar, recuperar, preparar, eu acho que ele ainda pode dar um caldo, até porque a gente estava discutindo aqui no intervalo, né? No YouTube, a carência nas laterais, né, que existe. E isso aí serve também para o mercado interno. Então é muito difícil você encontrar 2 laterais que sejam competentes, né? Hoje é muito difícil. Então, se vier um jogador, para mim, que teria que ser contratado para ser titular absoluto do time, e o Mariano for revezar ali com ele, eu acho que ainda ele pode ser útil. Agora, para ser titular do time, jogar essa temporada maluca, desgastante, com esse calendário louco que tem aqui no Brasil, aí fica muito difícil. E aí você então não renovaria com o Saravia? Não renovaria não. E você, Léo? Ô Romano, com o Mariano, depois de um aval muito sério, muito específico do departamento médico do Atlético, da fisiologia, né? Porque hoje é possível o jogador ter uma carreira mais longeva, mas avaliando, olha, o Mariano suporta, estamos planejando aqui, igual o Claudião falou, 40 jogos pro Mariano no ano. Aí o Galo faz o planejamento, olha, eu vou querer o Mariano nesse tipo de jogo, numa Libertadores, um cara mais experiente e tal. Eu acho que é válido renovar por mais um ano. É lógico que jogador, tem um amigo meu que fala assim, jogador envelhece, sabe? Ele bravo, fala assim, jogador envelhece, e realmente envelhece. Então, como todos nós, acho que é preciso rever um contrato, pode ser revisto valores de contrato, participação no time, né? E aí sim, se chegar a um equilíbrio, se chegar a um denominador comum, é um jogador de grupo, né, Rezendão? Parece que o Mariano é um cara super bem quisto dentro do Atlético e que é experiente e é bom de bola. Tecnicamente, ele, na minha opinião, ele é bem superior ao Saravia. Eu também não renovaria com o Saravia. Eu ia te perguntar isso. Não renovaria, nada contra, acho que é um cara que ajuda. Mas acho que para o ano que vem o Atlético precisa de buscar
lateral para que o Mariano não seja o titular. Oxigenar as laterais. Exatamente. Aí talvez o Atlético procure um outro Saravia, com outra característica do Mariano, que seja um cara de mais força física, um cara de mais velocidade, para o treinador poder trabalhar. Eu quero um jogo com mais posse de bola, eu tenho o Mariano. Eu quero mais força pelo lado do campo, mais marcação, vou ter um outro lateral. Não é o Saravia. Então, acho que o planejamento precisa passar por aí. Eu tô olhando aqui, Romano, Marcos Rocha, 34 anos, né? Também já é um veterano, mais novo que o Mariano. Esse ano, o Marcos Rocha fez 32 jogos, 28 como titular no Palmeiras. E teve um burburinho aí dele voltar pro Galo, né? Porque o contrato pode terminar, aí será que se tiver as duas possibilidades, seria melhor Marcos Rocha do que o Mariano ou não? Eu acho que eles têm características parecidas. E aí, Marcos Rocha ou Mariano? Se fosse pra escolher. Marcos Rocha. Eu também, Marcos Rocha. E aí, Claudão? Ó, eu não sei qual que vai ser a ideia, porque o Filipão, se tiver no Atlético, pode ser que ele fale, não, eu quero o Mariano, né? Segura o Mariano. Não sei. Eu quero a sua opinião. Não, eu acho que o Marcos Rocha é mais lateral. E tem uma conta básica aí, ó. Tem 4 anos de diferença aí, bicho. Não é? Ou 34? Então 3 anos de diferença. 37 o Mariano, 34 o Marcos Rocha. 3 anos de diferença, cara. E o Marcos Rocha é um ótimo lateral, assim como também acho que o Mariano é. Mas é uma conta básica, você vai ver fisicamente quem vai poder te entregar mais. Então, aí é o que eu disse, o planejamento precisa ser muito bem feito. Agora, o que não dá, Romano, é ter o Mariano e o Marcos Rocha. Porque aí são 2 laterais que não são baratos e são 2 laterais com as mesmas características. Aí eu acho que não vale a pena. Você não opinou sobre a convocação do Arana? Arana, muito bom. Explica por que o Arana. Arana, porque a gente tem um produtor aqui chamado Pantufa Barbosa da TV Pirata antiga, e que ele repetia sempre a última fala. E o sonho do Pantufa Barbosa é trazer o Arana aqui nos estúdios. E ficava atrás de você. Porque eu tenho uma ótima relação com o Arana e ele me vê e fala Barbosa. E o Barbosa ficou. É justa a convocação, embora ainda eu esteja esperando o Arana dos seus melhores dias. Esse ainda não apareceu. Talvez até por uma indicação do Filipão, que não gosta que os laterais apoiem tanto, né? Mas de qualquer forma é muito bom jogador e merece estar entre os convocados. Pois é. TIM Ultra Fibra tem até 2 GB de velocidade na sua casa. O Cláudio Rezende daqui a pouco vai trazer mais detalhes aí. Então tem um patrocínio. Detalhe do patrocínio, né, Claudão? Nós temos novidade. Você vai trazer depois. Daqui a pouquinho. Opa. Novidade sobre o patrocínio do Galo, cada vez mais próximo do Atlético, já bateu o martelo do maior patrocínio da história. Olha aí, então. Fora de casa, o São Paulo. Foi a última vitória no Campeonato Brasileiro. Com gol de falta, um golaço do Hulk. Sim. E foi o último gol do Hulk. Então, o super-herói já tem um jejum aí de 6 jogos com a camisa do Atlético. Ele largou a artilharia para virar garçom. Para virar garçom. É tipo isso. Então, nada melhor, né, do que vencer o Colorado com o gol do Hulk para quebrar o jejum. E o Atlético ainda só venceu 3 jogos seguidos lá no começo do campeonato. Cuiabá, esse Internacional e o Coritiba. 5ª, 6ª e 7ª rodadas. Então, de lá para cá, o Atlético não engrenou uma sequência de 3 vitórias. Du, sem dúvida alguma, o jogo de amanhã do Internacional contra o Fluminense, semifinal da Copa Libertadores, influencia muito no jogo do final de semana. O Internacional já tem o pior ataque do campeonato. Deve ter um time reserva, imagina, independentemente do resultado de amanhã. Porque se ele ganhar, vai empolgado, vai poupar para outra quarta. Se ele perder, tem que virar na outra quarta, vai independente disso. Então, é jogo pro Galo aproveitar para vencer lá, né, Edu? Sem dúvida, né? E o Calazans falando aí esse último jogo de São Paulo, né? Nos últimos 10 jogos do Atlético, o Atlético São Paulo, nesses últimos 10, foi o único que não teve gol do Paulinho e teve gol de outros jogadores. Porque de 10 jogos para cá, só o Paulinho marcou. E Hulk e Pavão marcaram nesse jogo contra o São Paulo. Todos os outros gols do Atlético foram do Paulinho. Nos últimos 10 jogos? Nos últimos 10 jogos. Caramba. Não que tiveram gol. Os últimos 10 jogos em sequência do Atlético. Os gols foram do Paulinho. Hulk e Pavão marcaram contra o São Paulo. Todos os outros jogos que tiveram gols do Atlético foram do Paulinho.
é preciso dividir um pouquinho mais essa pizza, né? Para facilitar para o Atlético. O Hulk fez o 7º gol lá contra o São Paulo. E o Paulinho já tem 10. Então, realmente, está precisando equilibrar essa conta aí. E não só o Hulk. É preciso o Pavão voltar a marcar, que algum dos meias marquem. O Atlético voltar a marcar gols de bola parada, que é muito importante. Você facilita a vida, né, Léo? Se você tem mais de um jogador marcando gol, você facilita seu jogo, você vai vencer por uma margem melhor. Agora, a gente fala que o Hulk não marcou gol nos outros jogos, mas tem participações importantíssimas em vários desses gols do Paulinho. É uma dupla de ataque que vem funcionando. Quando é gol do Hulk, às vezes o Paulinho participa. Quando é gol do Paulinho, muitas vezes o Hulk tem participado, mas é o que você disse. O Atlético vai estar 100% focado no Campeonato Brasileiro contra o Internacional. O Inter não. É uma boa chance para ganhar lá em Porto Alegre. E aí, pessoal, tudo bem? Rapaz, a fila para pedir desculpas ao Paulinho deve estar dando voltas na região metropolitana de Belo Horizonte, hein? Pois é, quem diria? O pessoal agora está tendo que dar a mão à palmatória porque o Paulinho, que sempre teve capacidade para se tornar o que ele é hoje, está marcando os gols do Atlético. Ele, neste momento, é o 3º artilheiro do Campeonato Brasileiro, a 3 gols do Tiquinho Soares do Botafogo. Mais do que isso, vice-artilheiro da Copa Libertadores da América e na temporada só tem 1 gol a menos do que o Hulk. O Hulk tem 22, ele tem 21. Isso muito fruto, e muita gente não vai gostar, mas do trabalho feito anteriormente pelo Eduardo Cudê, que conseguiu fazer o Paulinho jogar de uma forma diferente que ele atuava no início da carreira e também na Europa, e o Filipão, que deu o braço a torcer, foi inteligente o suficiente para perceber que o seu jogador sabe atuar em outras posições. Melhor do que isso, acabou a Hulk dependência. O Atlético no ano passado dependia demais do seu super-herói. Agora tem o Paulinho para poder dividir as responsabilidades. Uma ótima notícia para o torcedor atleticano. Uma sensação única, como se fosse a primeira vez, né? Emoção muito grande. Quando foi comunicado, eu liguei para minha família, todos muito emocionados por tudo que aconteceu, tudo que todos nós passamos. Feliz de estar de volta representando o meu país, é isso que eu sempre almejei, sempre sonhei, então realizando um sonho de poder voltar e representar o nosso país. Então o Caetano me liga, né, e me dá a notícia. Tava eu, minha mulher e o Luigi, meu filho. E aí foi uma felicidade, né? Comecei a gritar lá de alegria, ela chorar. E depois liguei para os meus pais, comuniquei. Então foi um momento muito bom onde eu recebi a notícia que estava com meu filho e com a minha mulher que me acompanhou nessa fase difícil que eu tive e hoje foi um dia de muita alegria. Então agradecer aos médicos, a todas as pessoas que esteve comigo, meus companheiros de clube, né? Sem eles nada seria possível. Então agora é só alegria, como eu falei, na minha recuperação mesmo, estava focado em recuperar e voltar o mais rápido possível e poder ajudar a minha equipe e poder conquistar o meu espaço na seleção e graças a Deus hoje eu recebi essa notícia. Eu achei muito bacana também na sua rede social, porque você não deixou de mandar também um incentivo ao Caio, né? Que acabou ficando fora da convocação, também por lesão. Sim, isso aí, jogador, esse momento é o mais difícil, eu passei por isso, eu sei como deve estar a cabeça dele, mas conheço ele desde seleção de base, sei que ele tem uma cabeça boa. Aproveito que desejo também uma boa recuperação, né? Cabeça boa, se apegar na família, que vai passar rápido e ele logo vai estar fazendo de volta o que ele mais ama. Agora é esperar para chegar lá na seleção e construir uma nova história. Estou muito ansioso para isso, né? Vestir a camisa da seleção mais uma vez. E poder desfrutar desse momento, acho que é uma felicidade única. Estou muito ansioso.
Aí o Caetano me liga, né? O Caetano me liga e ele é meu fã, velho. Fala, meu fã. Respira, Arana. Agora fala aí, grita. Faz aquela tua confusão, tu faz sempre aqui. Ô, Heber, traz um coquinho pra ele aqui, não, faz aí agora. Grava esse vagabundo aí. Deixa a camisa da seleção mais uma vez. Poder desfrutar desse momento, acho que é uma felicidade única. Estou muito ansioso. Isso, passa aí. Acabou já, idiota. Horário, Arana. Aí então o Mariano, o Atlético, tentando aproveitar esse momento, né, Romano? Que o Inter, logicamente, torcedor do Inter, se você for perguntar hoje, o torcedor do Internacional tá pensando no jogo de quarta-feira. Logicamente que tem um compromisso do Campeonato Brasileiro, pro Galo é fundamental, pro Inter hoje não é prioridade. Daqui a pouquinho a gente vai trazer o Mariano na segunda parte, Romano, para falar sobre renovação de contrato ou aposentadoria. Será que ele está pensando na aposentadoria? Se ele quer renovar com o Galo? Eu vou traçar aqui um panorama da lateral direita do Atlético com Mariano e Saravia já pensando em 2024 e vamos trazer também novidades aí, uma informação nova sobre patrocínio do Atlético, viu, Romano? Daqui a pouquinho. Pois é, e só rapidamente uma pincelada. Esse empate da Copa Libertadores, ou Ali, acabou sendo bom pro Atlético? Eu acho que sim, porque evidentemente que o Inter não tem nenhum conforto, no jogo de volta, né? Então, acredito, se bem que é o Cudê, né? A gente não pode duvidar de nada, mas acredito que os principais jogadores nem serão relacionados. Eles vão, inclusive, treinar no dia, pensando aí num planejamento para quarta-feira. E tomara que eles tenham lugar para treinar, né? Porque ontem a água do Rio Guaíba invadiu o CT do Internacional, foi uma loucura. Rapidamente, Léo, você acha que esse empate aí, o Atlético, de certa forma, se beneficiou dele? Não. Não? Porque o Inter tá bem empolgado. Por mais que tomou um gol ontem, tendo um homem a mais, o resultado pro Internacional foi bom. O time do Inter jogou bem contra o Fluminense e vai poupar todo mundo. Aí, tecnicamente, é lógico que vai ter uma perda, mas o momento, o resultado, se tivesse tomado um 2-0, um 3-1 do Fluminense, aí estaria muito preocupado, pressão no Cudê, uma eliminação ali batendo a porta. Pelo contrário, o Inter está mais empolgado do que nunca. Então, sim, tem uma perda técnica, evidentemente que vai jogar com as reservas, mas o empate de ontem não é